Glória a Deus. Amém, igreja? Cumprimento a igreja com a paz de Jesus Cristo Nazareno, amém? Com a graça maravilhosa de Jesus. A igreja e quem está online, com a misericórdia de Cristo, amém? Oh, Deus bom, glória a Deus. Vamos sentar numa cadeira, abençoado. Que bênção, hein? Eu estava ali agora, eu falei, eu não posso entrar diante do Senhor com a minha mão vazia, né? Abri minha conta, tinha R$13,44. Falei, vou doar tudo, vou entrar zerado. Aí eu abri meu WhatsApp e tinha assim, eu preciso acertar um dinheiro com você. Eu falei, ô glória. Deus é assim, irmãos. 2 anos atrás eu entrei sem ter ali, com a vida destruída. E 2 anos depois, Deus me deu essa família maravilhosa. Deus me deu a Aninha. Deus me deu esses jovens maravilhosos. Deus me deu uma filha, 2 enteados. Estou estudando no Carisma. Vou voltar para o louvor. Eita glória. Só Deus que faz isso aí, irmão. Só Deus que pode fazer esses milagres aí. Deus é um Deus de milagres, amém? A gente vai falar hoje sobre a vida de Zacarias, amém? Zacarias capítulo 4, quem trouxe a Bíblia aí? Todo mundo? Abre aí, já marca, para a gente fazer a declaração da Bíblia, amém? Vou botar aqui meu timer aqui para eu controlar o horário. Vamos ficar de pé para a gente fazer a declaração? Amém? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus, amém. Aleluia. Se você ainda é o mesmo, é porque você não está abrindo o coração para Jesus, meu irmão. Que aqui é um lugar de novos começos, amém? É um lugar de reconstrução, amém? Zacarias 4, versículo 6 até o 10. Amém? Diz assim: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Amém? Quem pode dar um glória a Deus aí pela palavra do Senhor? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Uma palavra viva e eficaz, meus irmãos. Uma palavra perfeita, que não falha. Para a gente entender essa palavra aqui, a gente tem que voltar, né, no tempo um pouco. Da última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre Abacuque, sobre permanecer na torre de vigia nos tempos difíceis, amém?
E o povo ia passar por algo muito difícil, né? Que eles iam receber a opressão do povo babilônico, que era o pior povo que existia na terra. Então ia vir algo muito pesado sobre o povo de Deus. E Abacuque falou, vou ficar aqui na torre de vigia, eu vou louvar o Senhor, ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que tudo que eles tinham lá, que era o suprimento da vida deles, eles não tivessem mais, ainda assim eu vou adorar o Senhor, eu vou louvar o Senhor. Obrigado, irmão. Deus abençoe. E eles realmente passaram pelo que eles tinham que passar. Deus tinha falado para eles que ia ser difícil, que eles iam passar um tempo difícil. E eles passaram. Mas aí aqui em Zacarias está acontecendo um outro momento. Eles foram já oprimidos pelo povo babilônico. E o rei da Síria foi lá e acabou com o povo babilônico. E liberou um decreto falando que eles poderiam voltar para a terra deles, para reconstruir o templo. Né? Então o tema da palavra hoje é fé na reconstrução. Amém? Quem aqui precisa reconstruir alguma coisa na sua vida aqui? Quem tem coisas para reconstruir aí, amém? Eu tenho muitas coisas para viver ainda de Deus, amém? Então foram 70 anos de escravidão, 70 anos de dor e humilhação. Quando eles chegam em Jerusalém, o que eles encontram lá? Depois de toda aquela opressão que eles tinham vivido? Escombros, destruição. A cidade estava totalmente destruída. O templo, que era o orgulho deles, o templo de Salomão, estava no chão, irmãos. Tinha sido arrebentado. Tinha sido tudo destruído. Eles vão lá, começam a reconstruir, lançar os alicerces, lançar a fundação. Aí, de repente, os inimigos se levantam, a crise aperta, o desânimo bate. E o que acontece? A obra para de novo. Foram quase 16 anos com a obra parada. O mato cresceu, a poeira cobriu lá o alicerce, ficou, sabe aquela obra parada? Né? Quantas obras paradas tem aqui, né? A gente passa aí, de vez em quando, vê uma obra aí que ficou abandonada. E o que aconteceu? Eles se acostumaram com aquela ruína. Muitas vezes a gente vê aquela ruína ali, a gente se acostuma com isso. E aí Deus faz o quê? Levanta Zacarias para dar uma palavra ao governador, que era Zorobabel. Zorobabel, ele era descendente de Davi. Jesus veio dessa descendência, de Davi. Zorobabel, imagina, né? Deus levanta o profeta Zacarias, um profeta jovem, para falar com Zorobabel, que eles ainda não tinham ideia, mas que era uma descendência de Davi, que ia continuar e chegar até Jesus Cristo. Então, trazendo isso aqui para a nossa vida, o que isso quer dizer? Sabe quando a gente tem um sonho, e aí o sonho dá uma empacada. A gente tem uma ideia de algo que a gente quer fazer, mas a gente pensa assim, nossa, não vai dar. Como é que eu vou lançar esse alicerce? Né, Emily? Doutora Emily? Né? Doutora Emily tem um sonho. Aleluia. Às vezes a gente começa e fala, como é que a gente vai continuar? Né? Aquele quartinho, né, que você começa a construir, aquela obra que você começou, aquele dinheiro que você começou a juntar, né, você fala, eu vou construir algo, né? Ou o seu casamento que começou e você falou, nossa, que bênção, de repente você começa a ter desafios, né? Ou no seu trabalho, quando você tem, né, vive desafios diante daquilo que você começou. Isso é o que eles estavam vivendo, né? Algo que eles estavam começando, que eles estavam querendo reconstruir, mas de repente eles empacam e veem aquela dificuldade. Então o que Deus está querendo falar com a gente? O que Deus está querendo falar, né, com alguma pessoa aqui hoje, talvez? Que você olhou para os escombros da sua vida, você olhou para aquela obra parada e você pensou, acabou, não tem mais jeito. Só que Deus me trouxe aqui, me deu essa palavra já tem um tempo, para te dizer que Deus é o engenheiro-chefe, irmãos. O projeto que você tem, que Deus plantou no coração, no seu coração, esse projeto ele não foi cancelado. Deus vai fazer acontecer
Porque Deus é um Deus de milagres, amém? A gente vai construir esse aprendizado dessa palavra aqui em 3 passos, que é a nossa dor, o caminho de Deus e a nossa vitória. Tópico 1 é a montanha diante de nós. O que Deus fala lá? Através de Zacarias. Zacarias 4:7. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. No original, irmãos, esse Deus abençoe aqui ficou meio, né? Deus abençoe. No original é uma palavra que ela tem um significado de graça. É como se Deus estivesse dizendo aqui, ó. Ele colocará a pedra principal aos gritos de foi Deus que fez. Não fui eu, meu irmão, foi Deus que fez. Olha para esse projeto que Deus levantou. Olha para esse projeto que Deus quer levantar na sua vida. E você vai dizer assim, ó. Foi Deus que fez, não fui eu, não foi a minha capacidade. O que Deus tem feito na minha vida não foi eu, não foi a minha capacidade. Deus quem fez, Deus faz, amém? Quem tem alguma coisa que quer receber de Deus aqui, em nome de Jesus? A nossa maior dor na reconstrução é olhar para o obstáculo e nos sentirmos pequenos. O que aconteceu aqui? Tinha uma montanha, né? Zacarias olha para os problemas que param a obra e chama de grande montanha. No original hebraico, a palavra para montanha é har, que significa apenas um monte de terra, mais um obstáculo gigante, imponente, que parece impossível de ser movido pelo homem. A dor de olhar para uma montanha é a sensação de impotência. Você olha para a montanha e fala, como é que essa montanha vai se transformar numa planície? Imagine eles olharem lá e falarem, depois de 70 anos de destruição, a gente lança, né, os fundamentos aqui, está tudo destruído, como que a gente vai restaurar o templo que Salomão levou 40 anos para construir? Como é que a gente vai lançar um fundamento e lançar pedrinha por pedrinha e refazer aquilo que foi feito numa grandiosidade absurda? Davi, antes de morrer, ele chama o seu filho, Salomão, que ia construir o templo. Ele fala assim, ó, filhão, ele tinha uns 14 anos, eu acho, fala assim, ó, filhão, eu juntei um dinheiro aqui para você construir esse templo. Eu juntei uma porção aqui durante esse tempo. E eu queria construir o templo, Davi fala para Salomão. Só que Deus não deixou que eu construísse o templo, porque eu sou um rei de sangue. Ele viveu com muitas guerras. E ele tinha uma espada que ele, junto com o seu reinado, ele matou muitos povos. Então Deus fala assim, ó, você não vai construir, Davi. Quem vai construir esse templo é Salomão. Shalom, paz, vai vir um descendente seu que vai construir. Quando Davi chama Salomão, ele fala assim, ó, eu juntei um dinheiro aqui. Uma vez eu fiz um cálculo desse dinheiro. Só de ouro que ele tinha juntado dava algo em torno de... Agora o ouro já valorizou muito, né? Na época que eu fiz dava algo em torno de 400 bilhões de reais. Sem contar a prata, o bronze, a madeira. E ele fala que o bronze e a madeira eram incontáveis. Não tinha como fazer o cálculo ali naquela época. Então ele pega algo absurdamente poderoso para chegar e fazer uma obra. Eu sempre falo, né, que Salomão, imagina, o que ele ia pedir para Deus diante disso tudo que ele recebeu? Ele pediu o que ele tinha que pedir, sabedoria. Porque ele não precisava pedir mais nada. Ele fala assim, nossa, olha tanta coisa que Davi está deixando aqui. Então ele teve a responsabilidade de construir, e ele construiu. Ele levou 40 anos usando todo esse recurso e construiu um templo maravilhoso, imponente, né? Lá em São Paulo tem uma réplica do templo. Quem já passou lá perto lá? É louco, né? Você vê um murão assim aqui é um muro dessa altura aqui, o templo é um negócio assim estrondoso. O templo de Salomão
da Igreja Universal. É estrondoroso. Amém? Então, a gente olha para uma montanha, a gente olha para uma dificuldade e a gente se sente, né, com uma dificuldade. Como é que a gente vai olhar para essa montanha e como que a gente vai conseguir fazer uma reconstrução dessa? Qual que é a sua montanha hoje? Qual que é a sua dificuldade hoje? Qual que é a montanha da sua vida? Um desemprego? Uma doença? Uma dor? Um vício? São as montanhas, às vezes, que a gente olha e fala assim, ó, eu não vou conseguir, é difícil. Só que Deus manda essa palavra aqui, através de Zacarias. Essa montanha vai se transformar numa planície, Zacarias. E eu vou lançar a pedra, o fundamento sobre ela. E vocês vão glorificar o meu nome através do que eu vou fazer. É a mesma coisa que aconteceu com Davi. Imagina, era um gigante. Como é que aquele menino ia conseguir derrubar aquele gigante? Mas não foi Davi, foi Deus. Deus que fez, amém? Por que Deus permite que essas montanhas apareçam na nossa reconstrução? Será que a montanha, ela veio para nos enterrar? Não, ela não veio. Ela veio com um único propósito. Deus quer de nós, irmãos, a dependência total. Não dá para depender só um pouquinho. Não dá para você falar, eu vou construir com a força do meu braço. Uma parte foi com o dinheiro que eu tinha no banco, outra parte foi Deus. Não. Deus quer de nós a dependência total. Por isso que muitas vezes vem alguma dificuldade, porque Ele quer moer a gente para que a gente entenda que é Ele. É Ele. Não somos nós. Não é o dinheiro que está no banco, não é o irmão que ajuda, né? Não é o Gesiel que deu a mesa de som. É Deus. É Deus que usa quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, para fazer o que Ele quiser. E se essa igreja está assim até hoje, se está assim do jeito que está hoje, é porque Deus quis assim. Se ela está avançando, é porque Deus quer, porque tinha tudo, né, no meio de uma pandemia, para a igreja parar. Mas não, Deus não quis assim, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim, ó, a sua montanha vai virar planície no nome de Jesus. Montanhas se prostrem e rujam os mares. Olha o tom. Estarei, sempre te amarei, incomparáveis são tuas promessas. Aleluia. O tópico 2 é o caminho da solução. Então tá, Dan, como é que faz? A montanha está aí. Deus falou que ela vai virar uma planície, que Ele vai colocar uma pedra, um fundamento sobre ela. Como é que a gente chega lá? Poder do primeiro tijolo, amém? Zacarias 4, de 9 a 10, diz assim: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Amém? O que Deus quer falar aqui? Qual que é o poder do primeiro tijolo? O dia das pequenas coisas, irmãos. Muitas vezes a gente olha para os começos e pensa, é difícil demais, né? Cheguei aqui, arrebentado ali,
pensar, como é que Deus vai reestruturar minha vida, reconstruir esse templo? Como é que Ele vai fazer alguma coisa do jeito que eu estou, depois de tantos anos, vivendo distante da vontade dEle? Será que tem como? E tinha um tijolinho só que eu tinha naquele momento, que era a disponibilidade do meu coração em viver aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida. Eu vim aqui, né, eu gosto de falar, marquei com o pastor, vim aqui numa tarde, vamos tomar um café comigo? Eu vim aqui, né? Aí o pastor estava passando pano lá, lavando, falei, ô pastor, vou te ajudar aí. Ficou eu e ele ali, ó. Só tinha nós dois aqui, né? Passando pano na igreja inteira e a gente conversando. Aí depois a gente veio aqui, ele falou, ó, Dan, faz o Moriá, faz o Carisma, né? O Moriá eu quero fazer ainda, não tive ainda tempo de ir lá passar 3 dias, mas eu vou com a Aninha, em nome de Jesus. Pega aí. Faz o Moriá, faz o Carisma, vem aqui, Dan. Falei, pastor, eu quero servir na igreja, quero ficar só sentado aqui. Vamos servir, fica aqui, passa um tempo aqui, ajuda a gente, vira membro. Deus vai fazer na sua vida. Muitas vezes a gente despreza o primeiro tijolo, né? A gente olha e fala, nossa, meu sonho é desse tamanho, mas eu só tenho uma coisinha hoje aqui, só uma moedinha, né, da viúva pobre. Como é que Deus vai fazer algo tão grandioso, tão poderoso, com algo tão pequeno que eu tenho? Deus só precisa disso, irmão. Deus criou tudo com a palavra dele, a partir do nada. Deus só precisa de uma moedinha, uma disponibilidade, um coração desejoso, uma vontade de querer uma transformação. E não só isso, mas a persistência, amém? Que tem tanta gente que lança o fundamento, coloca a pedrinha, coloca o tijolinho, vai lá, depois olha e desiste, né? Não é normal isso, o ser humano falar. Mas se Deus falou para fazer, irmão, volta lá e continua. Se Deus falou para a gente fazer, a gente tem que voltar lá e continuar. E persistir, a gente tem falado muito sobre isso. Até por causa dos jovens, né? Essa idade tem tantos convites. O mundo está aí oferecendo tantas coisas para a gente largar o projeto que Deus tem na nossa vida. Tem tanta coisa tantas armadilhas que aparecem na nossa vida para a gente largar o projeto, para a gente desistir do sonho. Mas a gente só precisa permanecer, crer que esse Deus poderoso, que fez tantos milagres, Ele vai fazer na nossa vida, amém? No hebraico, a palavra para desprezar é bus, que significa olhar com nojo, tratar como algo insignificante. O povo estava olhando para a reconstrução e ele estava achando feio. Porque o templo antigo de Salomão era forrado de ouro e esse novo estava só começando. Deus está dizendo assim, ó, para a gente, não olhe para a poeira, olha para o prumo. Cadê o prumo? Na mão de Zorobabel. O prumo é a ferramenta simples, né? Que o pedreiro usa, um barbante com peso na ponta, para ver se a parede está subindo reto. Não vamos olhar para a poeira, não vamos olhar para o tijolo, vamos olhar para o prumo. Olha lá o prumo. Amém? Será que esse meu esforço tão pequeno e humilde está adiantando alguma coisa? Deus se importa com meus pequenos passos? Sim. Deus quer de nós obediência no pouco, amém? Constância no processo, amém? Ele abençoa o tijolo sujo de barro que você coloca hoje com fé, amém? Olha a viúva de Sarepta, o que ela tinha para reconstruir a vida dela e do seu filho na época de fome? Apenas um punhado de farinha, um restinho de azeite, não é? Quem lembra dessa história? Era muito pequeno, não era? Mas era digno de desprezo. Mas quando ela colocou na mão de Deus,
foi digno de encher todas aquelas vasilhas, não foi? E não faltar, e abençoar a vida de outras pessoas, amém? Não desista, não pare de crer, amém? Deus tem algo poderoso para fazer com aquele projetinho pequeno que você tem e que Ele colocou no seu coração, amém? Você crê? Amém. Tópico 3. Qual que é a força que levanta a casa? Qual que é a força que faz aquele projeto sair do papel, que é aquela construção continuar e permanecer? Uma palavra tão conhecida que a gente já usou tantas vezes. Zacarias 4, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor, isso aí, para Zorobabel. Não por força nem, mas pelo... Eita glória. Que palavra forte, mano. Essa aqui é a maior chave de todas. Deus fala, não é por força. A palavra hebraica é Shail, que significa a força dos exércitos, a influência política, o dinheiro do banco. O que Deus está dizendo? Não é nada disso. E não é nem por violência, que é força física, amém? Nem o seu suor, nem a sua capacidade humana, mas pelo meu Espírito, Ruach, o fôlego de vida, aquilo que Deus soprou na nossa alma, aquilo que Ele soprou no nosso corpo e tornou a gente alma vivente, amém? Nós somos um povo guerreiro, amém? Tem gente aqui que 4 horas da manhã já está levantando, 5 horas da manhã, eu acordo esse horário para dar mamar para a Lívia, sempre ouço barulho, de uma bicicleta passando, 4h30, 5 horas tem umas motos já começando a ligar, amém? Tem gente que trabalha em 2 empregos, né? Que se dedica tanto, que faz tanta força, e muitas vezes a gente fica exausto, não é? De carregar toda essa responsabilidade de alcançar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E tantas vezes a gente não vê as coisas acontecendo, né? A gente se esforça, se esforça, se esforça e não vê. E às vezes a gente está cansado. Você está esgotado de tentar fazer dar certo do seu jeito? Porque as coisas ainda não se ajeitaram, mesmo com tanto suor. Por que será? Porque essa obra, irmãos, é espiritual. Amém? Não é uma obra física. Não é uma obra que depende da nossa força humana. Não é uma obra que depende do nosso entendimento teológico. É uma obra que depende da gente colocar o nosso coração, da gente colocar o nosso joelho no chão e falar: Senhor, é o Senhor que vai fazer. Essa obra não depende de tudo que eu posso fazer aqui na igreja. Ela não depende de todo o esforço religioso, de eu vir aqui e sentar nessa cadeira todas as quartas-feiras, todas as quintas no culto de oração. Se eu achar que é o meu esforço vindo aqui que vai fazer isso acontecer, irmãos, não é. É Deus. É quando a gente vem aqui e fala assim, ó, Senhor, é o Senhor que pode fazer. É só o Senhor que pode fazer. Quem lembra de Gideão? Né? Foi falado aqui domingo. Gideão tinha 32 mil homens. Na verdade no sábado, né? Quem falou foi a Estela. Tinha muita força, 32 mil homens. Deus foi cortando até sobrar 300. O que eles tinham? Cântaros e tochas. Imagina. Não tinha espada. O que eles tinham? Uma tocha, irmão. 300 homens contra um exército inteiro. Não foi a força dos 32 homens.
Não foi todo o exército de Israel que fez algo acontecer ali. Foi Deus. Deus fez eles se confundirem e o exército de Cristo sair vitorioso. Amém? Olha para o seu irmão aí e fala para ele: descansa. A guerra não é sua, é do Espírito de Deus. Amém? Como diz o pastor, deixa Deus te usar, irmão. Não fique só pensando, sonhando no projeto. Deixa Deus fazer a obra dele na sua vida, amém? Se disponha a trabalhar para Deus. Deus precisa disso. Ele realmente precisa de pessoas disponíveis. Eu estava conversando hoje com a Aninha, falei para ela, tem um projeto, Deus usa pessoas. Deus precisava derrubar aquele gigante da época de Davi, né? Por quê? Porque de alguma forma aquele povo tinha gigantes, o povo de Israel não tinha, e eles estavam dominando sobre a terra porque eles tinham gigantes. E aí apareceu um jovem que se dispôs. Irmãos, Deus, Ele vai continuar a obra dele independente de você. Se você falar não para Ele, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai deixar a vaga disponível. E daqui a pouco Ele vai levantar outro. Porque Ele chama as pessoas para a obra dele. Ele escolhe e Ele chama. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate, e aquele que ouvir e atender. Então não é tempo mais da gente ser um espectador. E nem é tempo da gente só sonhar. Não é tempo mais da gente viver na mente, nas ideias. É tempo de ir para a obra, pegar o prumo, medir. E antes de começar a subir o tijolo, achando que é a nossa força, é quantos tijolos a gente tem, a gente orar e falar: Senhor, é o Senhor que pode levantar esse projeto aqui. Vocês acham que a obra ficou parada? Não. Em 5 anos, eles conseguiram reconstruir o templo. A obra continuou, irmãos. E aqueles disponíveis que estavam lá e que voltaram, tinha uma multidão de judeus que estavam longe do templo. A maioria, sabe o que eles quiseram? Continuar lá, na Babilônia. Eles estavam bem, estavam felizes, falaram assim: ó, nós estamos aqui com a nossa casinha construída, o que eu vou lá no meio daquelas ruínas de lá, botar a mão naquela poeira? O que eu vou lá suar, sangrar a minha mão para ficar subindo tijolo? A gente não precisa mais disso. Acabou, né? O tempo foi destruído, ruiu. Só que Deus tinha um projeto. A obra dele não ia parar. Ele queria o templo de pé, para um dia ele ir lá, rachar o templo e falar: agora o meu templo não é mais esse templo. Agora o meu templo são vocês. Somos nós. Então, irmãos, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar para a obra dele. A vaga está disponível. É tempo de você se dispor para servir, para avançar, para reconstruir aquele projeto. Talvez ele tenha te chamado para ser um pregador. Talvez ele tenha, eu estou fazendo carisma agora, os dons espirituais. Talvez ele tenha te chamado para ser um evangelista.
Talvez Ele tenha te chamado para ser um bispo, um apóstolo, um profeta. E você vai ver Ele reconstruir na vida de um monte de gente. E você vai ficar parado? Ou você vai falar, não. Hinene Adonai, assim como Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. A Aninha estava falando hoje, né, Aninha? Estava pregando para mim antes de eu vir para o culto. Maria, ela falou, eis aqui a tua serva. Ela não questionou Deus. Eis aqui a tua serva. A mesma coisa que Isaías falou. Senhor, eu não estou nem preocupado com o projeto, mas Hinene Adonai, eis-me aqui, envia-me a mim. Me usa. Faz a tua obra na minha vida. Irmãos, Deus tem um projeto gigantesco para salvar, para curar, para libertar, para transformar. Ele quer que você seja uma carta viva dele andando ali. Não só em São Lourenço, mas pelos confins da terra. Ele quer que você seja um testemunho vivo da obra maravilhosa que Ele é capaz de fazer. Quantas pessoas já olharam para você e para mim e falaram, é impossível aquilo acontecer. Aquilo que você contou para algumas pessoas, assim, não tem como. Tem sim, meu irmão. Tem sim, com a força do Espírito Santo, com o poder de Deus, o poder que criou todas essas coisas. Tudo que foi criado. Está em mim aí? É Ele. Eu tenho que voltar para o louvor mesmo, que eu estou desafinado. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, não somos nós, é Ele. Perdendo tudo por amor e por alegria, o dono dos meus dias, Ele virá. Só precisa a gente se dispor. Verano, e Ele virá. Quantos aqui querem dizer Hinene Adonai, eis-me aqui, Senhor? Cumpre o teu chamado na minha vida. Usa a minha vida para louvor e para a glória do teu nome. Usa a minha vida como um testemunho teu na terra. Sou eu, Senhor, o profeta. Sou eu, o pastor. Sou eu, o evangelista. Olha o pastor ali, ó, recebeu uma palavra. Recebe, pega. Pastor Igor. Deus está chamando você, irmão. Sabe por quê? Se você está aqui, Ele já te chamou. Se você está aqui, é porque Ele já te chamou. Ele não quer você parada. Ele quer você agindo, você sendo um instrumento, você sendo um testemunho. Pequenos cristos andando por essa terra. Olha lá. Olha a obra maravilhosa que Deus fez na vida daquela pessoa lá. Só Deus pode fazer isso. Tem como. Estava morto, destruído. Mas Ele faz. Deus faz. Deus faz, amém? Não tenha medo da montanha e dos escombros. A dor do projeto parado não é o fim. A montanha vai virar planície, amém? Segundo lugar, não tenha vergonha de começar pequeno. Pegue o prumo, volte a orar. Compra um tijolo de cada vez. Deus está no primeiro passo que você dá. Então a música do Jason Apton que eu amo, que ele fala assim, ó, ele está a um passo. One step away. Ele está a um passo. Deus está a um passo. Ele não está num céu distante.
a milhares de quilômetros de distância. Não, Ele está a um passo. Ele está num eu estou aqui. Ele está num eis-me aqui, Senhor. Um passo. A palavra diz que Zorobabel terminou o templo. Ele colocou a última pedra debaixo de gritos de graça, graça. Essa palavra graça é poder, poder. Zorobabel terminou, irmãos. Deus deu a palavra e ele terminou a obra. E ele colocou a última pedra. E ele falou: graça, graça. É o poder de Deus que fez isso aqui. Não fomos nós, foi Deus que fez. Você também vai terminar essa obra. Amém? Você vai terminar essa obra e vai testemunhar a graça de Deus. Amém? Quem crê? Vamos colocar de pé, por favor. Feche os olhos. Amém, meu Deus. Eu quero falar com você agora que entrou aqui em ruínas, achando que seu projeto tinha acabado. Talvez aqui ninguém saiba, você não contou para ninguém. Você vestiu a melhor roupa, sorri, parece que está tudo bem. Mas quando você chega em casa, você deita, coloca a cabeça no travesseiro, olha para os escombros, olha para o projeto que parece que não tem mais jeito, olha para o sonho que parece que não vai acontecer mais. Começou, mas não terminou. Mas o Senhor dos Exércitos, irmãos, Ele me mandou aqui nessa noite como um carteiro para te entregar uma palavra, uma carta, uma correspondência do céu. E essa correspondência diz: filho, filha, está aqui, ó, a força que você precisa para reconstruir, a força que você precisa para recomeçar. Não é você, não é o teu poder, é o Espírito Santo, é o sopro de Deus. Recebe essa palavra. Pega essa palavra. Guarda ela no teu coração. Guarda ela na tua mente. Fala com Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio na tua palavra. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. O Senhor vai fazer. Se o Senhor falou que o Senhor vai me dar um casamento abençoado, e eu estou passando por dificuldade, o Senhor vai abençoar. Se o Senhor falou que quer me dar saúde plena, e eu estou passando por uma dor, uma dificuldade, o Senhor vai curar. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu profetizo cura na sua vida nessa noite. Eu profetizo um casamento abençoado. Eu profetizo o teu projeto restaurado. Eu profetizo a obra de pé. Eu profetizo que muitos olharão e dirão: só pode ser de Deus. Não tinha como, mas Deus fez. Só pode ser Deus, irmão. E Ele pode fazer. Ele pode fazer. Só precisa você dizer para Ele nessa noite: faz, Senhor. Não é pela minha força, mas faz pela tua força, Jesus. Faz pelo teu poder, pelo teu sopro divino.
Diga para Jesus: eu preciso, Senhor, da tua força. Avança, meu irmão. Não pare. Não desista. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos sonhos que Deus plantou no teu coração. Não desista da obra que Ele começou. Avança. Creia. Creia no poder maravilhoso, na maravilhosa graça de Deus. Não há nada que se compare a Ti, Senhor. Teu é o poder, Tu é a glória, Tu é a força, Tu é a honra. Tu és digno de abrir o livro. Tu és digno, Cordeiro de Deus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é por nós, Senhor. É o Senhor que faz. Nós reconhecemos nessa noite que é o Senhor que faz. Você quer dizer para Jesus, para Ele entrar e fazer, se você quer dizer um eis-me aqui, vem aqui na frente, em nome de Jesus, para te orar. Fala para Ele abençoar teus projetos. Aqui é o altar, o lugar onde a gente se coloca na presença de Deus. Aqui representa o altar do Senhor, o lugar onde a gente recomeça, onde a gente coloca as nossas petições a Deus, onde a gente coloca as nossas dificuldades, onde a gente ora, onde a gente se derrama, onde a gente recebe, em nome de Jesus. Se você quer orar, quer dizer, eis-me aqui, Senhor, vem aqui na frente para a gente orar, amém? Vem receber uma oração, vamos orar junto. Aleluia, meu Deus. A última pedra é a graça, é o poder de Deus. É o poder de Deus na nossa vida. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Pode vir, meu irmão.